Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Nesta videoaula, estudaremos um tipo específico de suicídio, que está diretamente relacionado ao compromisso espiritual da mulher, da maternidade. Olá, estamos novamente juntos para mais uma videoaula sobre o suicídio como falsa solução. Na videoaula de hoje nós trabalharemos o suicídio causado por abortamento. O aborto, essa prática nefasta do abortamento está intimamente ligado ao suicídio. Existe um capítulo no livro Memórias do Suicídio que aborda a questão. É considerado no mundo espiritual, pelas leis divinas, o pior tipo de suicídio que um ser humano pode gerar para si mesmo é o suicídio causado por abortamento. Nós estamos vendo desde nossa primeira videoaula que o suicídio é um grande crime perante as leis divinas. Agora, o suicídio por abortamento são dois crimes: o próprio abortamento e o suicídio gerado pelo abortamento. Então, é um crime intenso que uma mulher se presta quando aborta um ser humano do seu próprio ventre. Inicialmente, nós vamos trabalhar algumas questões sobre o compromisso espiritual da mulher, algumas informações muito importantes sobre o compromisso espiritual da mulher e por que o abortamento é tão nocivo para a própria mulher. Vejamos o relato do Camilo Castelo Branco, do livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Amaral Pereira. As informações que nós veremos agora são de Hortência de Queluz, a diretora do Departamento Hospitalar Feminino. Então, na colônia da Cidade Esperança, existe o setor masculino e o setor feminino. Nós já vimos bastante algumas elucidações sobre o setor masculino. E o Camilo Castelo Branco, juntamente com vários colegas que estão estudando na cidade universitária, fazem algumas excursões no departamento feminino. Essa é uma delas, que ele descreve a situação das mulheres que praticaram o aborto. Então nós temos as orientações iniciais da Hortência de Queluz e depois nós focalizaremos basicamente o crime do abortamento e a relação dele com o suicídio. Encaminhar-vos-ei, primeiramente, conforme a orientação dos vossos mestres, a um dos mais trágicos quartéis do nosso Instituto, onde vereis o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes. Será oportuno recordar, meus irmãos, antes que vossos mentores iniciem os esclarecimentos que vos serão necessários, de que a mulher, em sua grande maioria, infelizmente na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro móvel por que reencarna como mulher, o papel que lhe está afeto no concerto das nações terrenas, no seio da humanidade, que é chamada a servir tanto quanto o homem. Então, as primeiras informações da Hortência em relação ao papel da mulher, que infelizmente, ainda na Terra, a mulher não reconhece profundamente o seu papel. Há uma tendência das mulheres querer se igualar aos homens, naquilo que os homens fazem e principalmente nas viciações que os homens têm produzido. Se isso era verdadeiro, essas informações todas eram verdadeiras no início do século XX, hoje muito mais. A mulher cada vez mais tem se aviltado, tem entrado em situações muito graves para si mesmas, porque querem igualar os homens nas viciações, nas traições da relação conjugal, na troca de parceiros, como se a troca de parceiros fosse uma coisa mais natural do mundo, a vivência do chamado orgasmo feminino a qualquer custo. Tudo isso são situações que a mulher moderna
se defronta muito mais graves do que a esse tempo que foi relatado esse texto, mas que é profundamente atual para mais hoje do que no passado. Habituado a trato como a julgamento inferior através dos séculos, o elemento feminino terreno acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo de elevar-se virtuosamente do opróbrio que suporta, e a tal ponto que nos dias correntes, como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, descrendo dos ideais redentores, incapacitando-se para o preenchimento dos intuitos do Criador. Então Hortência vem falando, dessa questão que é milenar da mulher. Ela como um ser inferior, subserviente ao homem, que veio para servir ao homem. Nas sociedades ocidentais, lentamente isso vem mudando, mas nas sociedades orientais isso ainda é colocado como uma verdade inconteste, a ponto de alguns países a mulher poder ser vendida pelo pai, pelos irmãos, pelo marido, e situações de aviltamento da mulher de uma forma inconcebível em pleno século XXI ainda existem. O que é importante nessa fala da Hortência é que muitas vezes, para fugir disso, a mulher entra por um caminho escabroso. Em vez de ocupar o seu papel como o ser que vai fazer com que haja uma harmonia maior do planeta, uma ligação maior com o Criador, porque a mulher é essencialmente mãe, e a mãe tem como arquétipo a ligação com Deus. Ela tem um papel muito importante na sociedade, que é a formação dos seus filhos e conectar os seus filhos com Deus. É claro que para fazer isso é necessário que ela se conecte primeiro. E quando a mulher entra nesse movimento de querer se igualar aos homens, ela acaba por se distanciar do princípio divino. Quando elas querem se igualar apenas profissionalmente, elas entram na horizontalidade da vida. Quando elas querem se igualar, inclusive nos erros que os homens cometem, que os homens chafurdam em situações graves como o adultério e outras mais, hoje em dia as mulheres querem se igualar dessa maneira nas sociedades ocidentais. Nas sociedades orientais, principalmente, essa igualdade ainda está muito distante de surgir. Agora, como nos diz o Livro dos Espíritos, existe a igualdade de direitos. A igualdade de direitos é fundamental, que toda a sociedade desenvolva a igualdade de direitos entre a mulher e o homem. Agora existe uma desigualdade de funções, e o que a Hortência vem falando é exatamente da desigualdade de funções. A função da mulher é muito mais nobre, inclusive, do que a do homem. Enquanto que o homem tem como arquétipo a ligação da terra, quando ele é pai, quando constrói a sua família, o homem tem uma relação de horizontalidade em relação à vida. Enquanto que a mulher, ela tem uma relação de verticalidade. É um eixo em duas retas, uma no sentido vertical, outra no horizontal. O resultante disso são os filhos, que são produzidos a partir da união desse casal. Então a função da mulher é a ligação dos filhos com Deus. Então é muito mais importante e mais significativa do que a do homem. É claro que para isso é preciso que ela compreenda o seu verdadeiro papel e não se iguale dessa maneira como já era verdadeiro no início do século passado. É muito mais intenso hoje toda essa realidade que nós trabalharemos nessa videoaula de hoje.
diminuindo-se mais ainda quando julga o homem equiparar-se por lhe imitar as ações com as paixões e atos deslustrosos, o que afinal de contas, se aos representantes do primeiro gênero desdoura, aos do segundo implica em labirinto de deméritos perante a soberana lei. Então, aqui fica muito claro, se para o homem é extremamente pernicioso fazer isso, agora imaginemos a mulher fazendo a mesma coisa. Na videoaula anterior nós trabalhamos as viciações, nós vimos a ligação entre as viciações e o suicídio, vimos a visita do Camilo Castelo Branco ao manicômio masculino. Na videoaula de hoje nós trabalhamos a visita ao manicômio feminino. Se na situação dos homens já era nefasta todo aquele processo, tudo aquilo que nós vimos na videoaula anterior, agora imaginemos tudo isso acontecendo com a mulher. Como a mulher tem esse compromisso de ligação da vida com Deus, quando ela cai nesses processos viciosos do sexo a qualquer custo, das viciações físicas e morais, as dificuldades que ela cria para si mesma é muito mais grave e muito mais dolorosa do que a do homem. Daí as desgraças que vêm sobrecarregando a mulher, as quais seriam certamente insolúveis se a providência não estabelecesse necessários corretivos através de suas leis tão misericordiosas quanto sábias, corretivos que tenderão sempre à reabilitação justa e rápida da mulher, nos campos da moral espiritual. Observai, porém, com vossos próprios olhos, vossos preceptores saberão o que apresentar para a lição do dia. Então aqui ela fala exatamente das questões que diz respeito à mulher e ao sofrimento advindo dessas viciações. Então Camilo Castelo Branco, juntamente com seus colegas, estão junto com o professor universitário que está acompanhando com eles todo o estágio que eles estão fazendo no departamento feminino e principalmente esse estágio no manicômio que nós trabalharemos no próximo bloco. Todas as repercussões que acontecem com a mulher pela prática do abortamento, do sexo desregrado, das viciações em geral, que nós trabalhamos na videoaula anterior com o elemento masculino. No próximo bloco, nós focalizaremos tudo isso ocorrendo com a mulher. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. Para todo ato, há uma consequência. Somos responsáveis pelas reparações da nossa própria consciência. Somos filhos de Deus. Somos capazes de realizar essa autotransformação. Continuamos agora com os relatos do livro Memórias de um Suicida. Veremos agora a falência espiritual da mulher pela prática do abortamento. Enquanto que para o homem, por exemplo, as viciações sexuais são deprimentes, nós vimos na videoaula anterior que quando o homem entra nesse processo de viciação sexual, ele fica num estado calamitoso a ponto de no próprio manicômio masculino os homens viciados em sexo serem apartados dos demais para não contaminarem os seus companheiros com as vibrações deletérias que a viciação sexual gera. Agora, para a mulher,
é pior ainda, porque se para o homem ele pode ser instrumento para gerar um filho, a mulher vai agasalhar esse filho no seu próprio ventre. Enquanto que para muitos homens que estão nessa situação, eles agem como verdadeiros animais reprodutores. A mulher, quando se vê em gestação e está nesse processo de viciação, muitas vezes ela se entrega ao abortamento para continuar aferindo todo esse prazer que corrompe aquilo que existe de mais nobre em seu ser. É o que nós trabalharemos agora. Então, o relato do Camilo Castelo Branco. Chegáramos ao manicômio e uma religiosa recebeu-nos. Era Vicência de Guzmán, a nobre irmã do nosso amigo da vigilância. Depois dos fraternais cumprimentos e apresentações, Hortência recomendou-nos a irmã Vicência, a quem deu autorização para conduzir-nos aos recintos interditados às visitas comuns, pois tratava-se, no caso vigente, das instruções programadas para os aprendizes universitários, retirando-se em seguida. Então aqui Camilo se refere a essa visita como um estágio do próprio estudo teórico que eles estavam fazendo na Universidade de Cidade Esperança. Amável e delicada, a jovem religiosa que respondia pelo expediente, na ausência de irmão João, levou-nos a um pátio de enormes dimensões, pitoresco, agradável, para o qual deitavam numerosas janelas, todas gradeadas, pertencentes a câmaras secretas. Ou melhor, as celas individuais onde se debatiam espíritos de mulheres suicidas, atacados do mais abominável gênero de demência que me foi dado observar durante o longo tempo que passei no além-túmulo. Então aqui o Camilo fala, né, dessa condição do espírito feminino suicida pelo abortamento, numa situação de demência da mais intensa que ele observou em todo o período que ficou na colônia da Cidade Esperança. Gritos desesperados, gemidos aterrorizantes invadiam o local de ondas trágicas, tornando-o repulsivo e agoirento, como verdadeira morada de loucos. Malgrado o tempo que fazia do nosso ingresso na benfazeja colônia, recordamo-nos do vale sinistro e admiramos profundamente ali ouvirmos o coro nefasto próprio daquelas paragens de trevas. Nada indagamos, no entretanto, certos de que as elucidações viriam a tempo. Realmente, como que compreendendo o nosso interesse, a própria religiosa esclareceu a dúvida que nos assaltara, ao mesmo tempo que nos fazia aproximar das janelas, a fim de examinarmos o interior das ditas câmaras, porquanto impossível seria ali penetrarmos por outra forma. Então aqui ele está falando da condição dos espíritos. Eles nem poderiam entrar nas celas, nos quartos das mulheres. Eles poderiam apenas observar o que estava acontecendo lá dentro. Se, como nós vimos na videoaula anterior, as pessoas com viciações na área da sexualidade produzem todo um plasma morbífico que contaminaria qualquer pessoa que adentrasse ali sem uma proteção espiritual do próprio processo evolutivo. É claro que um espírito como esse, a Hortência, a Vicência, como já são moralizados, consegue entrar sem se prejudicar. Mas um espírito suicida como Camilo e outros colegas dele poderiam até adoecer ao contato dessas câmaras.
são as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade na prática do delito e que por isso mesmo arrastam maior cabedal de prejuízos para o futuro, enfrentando através do tempo situações atrozes que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas. Então, como ela diz aqui muito claro, são as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade na prática do delito. Nós vimos também na videoaula anterior que o suicida causado pelos vícios do álcool, do sexo, das drogas em geral, quando homens são 100 vezes mais responsáveis do que um suicídio causado por uma situação de desespero, por exemplo. Já o suicídio causado pelo abortamento, fruto dessa sexualidade irresponsável da mulher, é muito mais agravante para o espírito essa situação do suicídio dessa forma. Estas infelizes, meus caros irmãos, deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em sequências tão desastrosas que, moralmente, é como se debatessem elas à semelhança de quem, naufragando no lodo, mais se revolve em lama, alvitando-se para libertar-se. Então, a imagem que a irmã apresenta é muito interessante. Alguém que, naufragando no lodo, se debate e afunda cada vez mais na própria lama. Como ela diz, são espíritos que vão levar séculos para se reabilitar perante a própria consciência. Um traço destes pavorosos complexos é o vergonhoso motivo que as arrancou da existência terrena antes da época determinada pela ação da lei natural. Muitas, além do mais, conspurcaram as leis do matrimônio, atraiçoando a moral do compromisso conjugal, esquecidas de que, ao reencarnarem, haviam prometido a lei como a seus guardiães. Então aqui a Vicência vem falando, do porquê que essas mulheres estavam nessa situação tão difícil. Porque além de praticarem o sexo a qualquer custo, conspurcaram as leis do matrimônio em adultérios muito sérios, conspurcando o compromisso moral que adquiriram perante a lei divina e perante os próprios anjos guardiães que, com certeza, avalizaram a própria reencarnação delas. Então, hoje em dia, a gente vê muito na mídia verdadeiras campanhas nefastas de que quando o homem trai, a mulher deve fazer a mesma coisa. É claro que nenhum dos dois deve atraiçoar o companheiro ou a companheira. Agora, se para o homem isso já é muito grave, como nós trabalhamos na videoaula anterior, para a mulher será muito mais grave ainda, por causa do compromisso da mulher, da ligação com Deus, como nós falamos no bloco anterior. Então, quando a mulher se lança ao adultério, seja por obter prazer ou para se vingar do esposo que também adultera, ela está chafurdando na lama, cada vez criando mais lama para si mesma, chafurdando nessa lama, criando débitos clamorosos para o seu futuro espiritual. Servirem de fiéis zeladoras do Instituto Sagrado da Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, procurando torná-los cidadãos úteis à pátria e à humanidade, e, portanto, à causa divina e à lei de Deus. O principal compromisso da mulher é esse que nós acabamos de ver. Zelar pelo Instituto Sagrado da Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, fazendo com que eles se encaminhem à causa divina e à lei de Deus. É claro que para fazer isso
na família com seus filhos, ela deverá fazer primeiro com ela mesma. Se ela se lança a práticas ilícitas, a práticas imorais, a práticas contrárias às leis divinas, é claro que ela não vai ter como passar isso para a sua família e muitas vezes destruirá dentro do seu próprio ventre os filhos que poderia ter e se reajustar perante a própria lei divina. Pois bem, com semelhantes compromissos a lhes pesarem na consciência e à face da suprema lei, eis que não só profanaram os veículos santos do matrimônio, como também as leis da criação, negando-se às frações da maternidade e entregando-se às paixões e aos vícios terrenos. Há absorvidas que preferiram ficar pelo descaso do cumprimento de sacrossantos deveres, dominadas pelas vaidades letais próprias das esferas sociais viciadas e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral. Então, como ela diz, não apenas profanaram o matrimônio, mas se negaram à maternidade, que é o compromisso principal da mulher. Então, ao se entregar às paixões e aos vícios terrenos e se negarem à maternidade, geraram profundas dificuldades para si próprias, conforme nós veremos. Expulsavam das próprias entranhas, furtando seus compromissos meritórios e sublimes da maternidade, os corpos em gestação, apropriados para a habitação temporária de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenharem a seu lado, como no seio da mesma família, as quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas, a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social. Então o aborto não é simplesmente matar um conjunto de células como se preconiza, principalmente em nossos dias. Preconiza-se que a mulher tem o direito ao seu corpo, como se aquele espírito que está em gestação no seu ventre fosse o seu próprio corpo. É um espírito milenar que está retornando por aquela mulher para poder evoluir. Desde o instante da concepção já há a ligação do espírito ao corpo que estará em formação a partir da união do espermatozoide com o óvulo. Ninguém tem o direito de tirar a vida que é criada por Deus. O espírito é criado por Deus e reencarna num corpo físico para evoluir. Então, quando a mulher se nega a esse compromisso, como ela diz, compromissos meritórios e sublimes da maternidade, inclusive maternidade está no texto com M maiúsculo, tal a importância desse processo para a mulher, o que ela faz? Ela cria débitos clamorosos para si mesma, que ela vai levar longos séculos para poder se libertar desses débitos perante a própria consciência. E tal crime praticavam muitas vezes, anulando abençoados labores levados a efeito nos planos espirituais por obreiros devotados da vinha do Senhor, os quais haviam preparado o sublime feito da reencarnação do espírito carente de progresso. Com todo zelo, para que o êxito compensasse os esforços. E o que é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada ao seu novo fardo em preparação, o que equivale dizer que, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Então aqui a Vicência vem falando de toda uma preparação que é feita antes do processo reencarnatório. Benfeitores espirituais vêm, avalizam a reencarnação do espírito, toda uma série de programações que levam meses sendo efetivadas. E aí, quando o espírito vem para a reencarnação, é violentamente expulso
do ventre materno. Como ela diz, cometendo infanticídio abominável a mulher que faz isso. Acontece que ao fim de tantos e tão graves desatinos à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo elas próprias para o mundo físico-material, num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra os sagrados direitos da natureza. Então o que acontece? Por que a mulher é considerada suicida? Porque cada ato de abortamento praticado reduz a própria energia vital, porque é um dos atos mais violentos contra a natureza que uma pessoa pode fazer consigo mesma. A mulher toda é preparada em termos hormonais, o útero todo é preparado, tudo funcionando, e vem e arranca-se tudo aquilo, gera uma desordem energética, uma desordem hormonal, todo um desequilíbrio físico, psíquico nem se fala. E aí o que acontece? A energia vital é depauperada. Todo um processo energético no nível dos chakras, que são os órgãos que nós temos no nosso corpo fluídico, são alterados. Há toda uma alteração energética, vibratória, há todo um processo de alteração nas próprias células do corpo físico, e aí a mulher, numa situação como essa, pode contrair doenças com muito mais facilidade, pode ter transtornos emocionais com muito mais intensidade do que as outras mulheres. Então tudo isso faz com que há uma depressão da energia vital, e o resultado é o suicídio indireto. Esse suicídio que, apesar de ser indireto, é mais grave ainda do que os suicídios diretos que nós já trabalhamos em videoaulas anteriores. Outras, depois de luta ímpobra e alvitante, durante a qual, à custa de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmas as fontes sublimes da reprodutividade própria da condição humana, adquiriram como sequência natural enfermidades lastimáveis, tais como a tuberculose, o câncer, infecções repulsivas, etc, etc. Então aqui a companheira vem dizendo exatamente do que nós acabamos de falar. A pessoa gera todo um desequilíbrio energético e físico no seu corpo que pode facilitar a presença de doenças que não deveriam acontecer. Tuberculoses e outras doenças infecciosas, o câncer, as próprias infecções puerperais, sérios problemas que, mesmo quando o aborto é feito de uma maneira, por exemplo, nos países onde o aborto é legalizado, são feitos em clínicas com toda a asepsia, com tudo que é necessário. Só que o processo psíquico, emocional e as repercussões da própria violência que a mulher se faz consigo mesma e com o filho em gestação durante o aborto, produz uma série de alterações que a medicina ainda, pelo materialismo que a caracteriza, não administra bem. Por exemplo, as repercussões no perispírito é totalmente desconsiderado e desconhecido pela medicina ocidental. E aí coloca-se o abortamento como uma coisa inócua, somente vão haver alterações hormonais e logo a mulher se recupera. É essa falácia que se prega, por exemplo, nos países onde o aborto é legalizado. Há uma tentativa muito grande hoje em dia de fazer com que o aborto, por exemplo, seja legalizado no Brasil, com as mesmas falácias que se pregam nos chamados países de primeiro mundo, países altamente desenvolvidos intelectualmente, economicamente, mas pouco moralizados espiritualmente. Então são processos falaciosos que vão contra toda a realidade espiritual da vida, como nós estamos vendo nesta videoaula.
que as fizeram prematuramente atingir o plano invisível, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, um envoltório físico-astral, o perispírito, com estigmas degradantes, conforme podereis examinar, e rodeando-se de ondas vibratórias tão desarmoniosas e densas que o deformaram completamente, reduzindo-o à expressão vil das próprias mentes. Então, toda uma repercussão física, perispiritual, agora principalmente moral, que se dá no âmago do próprio espírito, que ao infringir de uma forma violenta a lei divina, a lei da reprodução e a lei da própria conservação pelo suicídio indireto, dessa forma, produz para essas mulheres todo um estado de degenerativo muito grave, não apenas no corpo, mas principalmente no perispírito, repercutindo no espírito. Pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, acorre o maior contingente, com agravantes insolúveis dentro de 2 ou 3 séculos e até mais. Então ela fala de que são mulheres de todas as classes sociais. Naquela época, maior intensidade das chamadas classes altas. E hoje em dia, em pleno século XXI, continua sendo das classes chamadas mais favorecidas as que mais praticam esses atos contra a natureza. E como ela diz, com agravantes insolúveis em 2, 3 ou até mais séculos. Muito grave essa situação. Pois que, infelizmente, meus irmãos, sou obrigada a declarar existirem algumas que, a fim de se libertarem das garras de tanto opróbrio em menos tempo, estarão na terrível necessidade de estagiarem em mundos inferiores à Terra durante algum tempo, pois que não é em vão que a criatura ousará impedir a marcha dos desígnios divinos, com a lei suprema abrindo tão inglória luta. Então ela fala da reencarnação dessas mulheres em planetas inferiores à Terra, como uma medida de, inclusive medicamentosa, para que elas possam se reajustar perante a própria consciência em corpos mais embrutecidos e esses corpos absorverem essas energias deletérias que elas acumularam ao longo do tempo. Continua Camilo Castelo Branco. A um gesto da zelosa servidora, investigamos o interior das celas, mas recuamos imediatamente com um involuntário gesto de horror. Voltamos à observação e, enquanto dissertava o Elucidados, fornecendo a ciência dentro do exame prático em torno do que víamos, e cuja contextura caberia num volume, destacavam-se aos nossos olhos espirituais as alvitadas figuras das infanticidas, também consideradas suicidas. Ó Senhor Deus de todas as misericórdias, como se verificariam tais monstruosidades sob a luz sacrossanta do universo que criaste para que o homem nele se glorificasse, aos seus embalos progredindo em amor, virtude e sabedoria, até atingir a tua imagem e semelhança? Então aqui nós estamos vendo o desabafo do Camilo. Ele mesmo como espírito suicida, consciente já nesse momento de todo o drama que havia feito para si próprio, ao perceber aquelas mulheres naquela condição, ele faz essa exclamação: como que pode um ser humano chegar nesse nível de comprometimento?
que formas repelentes e abomináveis se apresentaram. Então, ante os nossos olhos pávidos de espíritos que pretendiam soletrar as primeiras frases do majestoso livro da vida, como poderia a mulher ser mimoso e lindo, rodeado de encantos e atrativos incontestáveis, moralmente amesquinhar-se tanto para chegar a tão funestos resultados? O que víamos então ali seria mulher, porventura um monstro primitivo? Não. Víamos, isso sim, um espírito defraudador da mais sublime quanto respeitável lei do Criador, a lei da reprodução da espécie para a finalidade suntuosa do progresso, a lei divina da procriação. Vultos negros, esgrenhados, como envolvidos em farrapos, padrão trágico da ruína, bracejavam contra 1000 formas perseguidoras que superlotavam o recinto, rodeando-lhes a personalidade. Ao longo dos seus corpos entenebrecidos pelas impurezas mentais, notavam-se placas quais chagas generalizadas, sobre as quais desenhos singulares apareciam, como decalcados em fogo ou sangue. Então aqui o Camilo está descrevendo a situação do ambiente espiritual. Então esses vultos negros esgrenhados são as próprias mulheres que estavam rodeadas de 1000 formas perseguidoras, os próprios espíritos abortados que, não as perdoando, ficavam na psicosfera delas próprias. É claro que muitos desses espíritos abortados eram pessoas melhores que as perdoaram, mas mesmo assim elas traziam na própria consciência o aborto praticado e aquela imagem do ser que foi retirado violentamente do seu ventre. Firmamos a atenção, procurando observar melhor, a um sinal do instrutor. Tratava-se da reprodução mental de embriões humanos que tenderiam a se desenvolver outrora nos aparelhos procriadores carnais, mas que se viram repelidos do sagrado óvulo materno por ato de desrespeito à natureza, como à paternidade divina, permanecendo todavia sua imagem refletida no perispírito da genitora infiel, como produto mental de um crime cometido contra um ser indefeso e merecedor de todo o amparo e da máxima dedicação. Então, eram os espíritos que muitas vezes estavam ali realmente, os espíritos, ou apenas a imagem mental, fruto da consciência denegrida pelo próprio ato do abortamento, que formava essa imagem da criança que foi expelida do útero materno. Várias daquelas criminosas entidades viam-se desfiguradas por 3, por 5, 10 imagens pequeninas, o que lhes alterava sobremodo as vibrações, desarmonizando-lhes completamente o estado mental. Cenas deploráveis, fiéis produtos da mente que só se alimentou da ociosidade nociva do pensamento, recordações luxuriosas, esmagadoras provas de conduta infiel à moral povoavam o lúgubre recinto, transformando-o em habitação de uma coletividade execrável, enlouquecedora. Então, como Camilo descreve, as mulheres muitas vezes estavam envolvidas por 3, 5, 10 imagens dos fetos abortados e, ao mesmo tempo, toda uma exalação mental de tudo aquilo que elas tinham vivenciado.
É claro que para abortar 5, 10 vezes, essas mulheres se entregavam ao sexo de uma forma totalmente inescrupulosa, totalmente desregrada. E claro que toda essa viciação que é biológica não é apenas biológica, é profundamente psicológica e espiritual. Então todas as imagens, as orgias que muito provavelmente elas viviam, elas repetiam continuamente nesse estado emocional que aí estavam. Lutavam as desgraçadas, bracejando sem tréguas, no intuito de repelirem as visões macabras oriundas dos próprios pensamentos. Os pequeninos seres, outrora por elas sacrificados em suas entranhas, esvoaçavam em torno, levados das repercussões do perispírito para as ondas vibratórias da mente, já irradiadas e aí refletidas através de magnífico, sublime serviço consciencial, castigando a infratora na sequência de leis naturalíssimas, por elas mesmas acionadas ao cometerem a infração. Então, ele descreve, né, elas tentando espantar as imagens, mas essas imagens, a maioria delas era fruto da própria consciência de culpa delas, da consciência aviltada, e que trazendo toda essa energia elas tentavam se debater, mas que tudo isso, como nós trazemos na nossa consciência a lei de Deus, não é possível a pessoa fugir da consciência. Ela pode bloquear a consciência, pode viver durante muito tempo num estado de inconsciência relativa, mas cedo ou tarde a consciência vai despertar. E quando desperta numa situação dessa, é uma consciência de culpa muito intensa. Estas dir-se-iam monstros fabulosos, e nenhuma expressão da linguagem humana haverá que possa descrever a fealdade que arrastava. Renasceriam espiando o erro fatídico, calamitoso, consoante explicar o insigne catedrático, loucas irremediáveis, na tentativa de corrigenda para as desarmonias vibratórias, uma vez que tais casos são irremediáveis na situação espiritual. Seriam repulsivos monstrengos deformados, enfermos, cujo grau de anormalidade levaria os homens a duvidar da sabedoria de um Deus onipotente, quando justamente estariam estes diante de formosa página da excelsa sabedoria. Daqui o Camilo fala, né, de futuras reencarnações dessas mulheres. Se reencarnarem na Terra, vão reencarnar em corpos deformados. Muitas vezes vão reencarnar dessa mesma forma em outros planetas inferiores à Terra. Quando a gente olha uma pessoa numa situação como essa, muitas vezes em corpos deformados, na idiotia, muita gente que acredita em Deus começa a duvidar, porque acham que só temos uma única existência. Mas como nós temos várias existências no corpo, é exatamente a sabedoria do Criador que propicia situações como essa. Essas mulheres vão se reabilitar nesses corpos repulsivos, verdadeiros monstrengos, mas que auxiliarão a elas em muito no próprio processo de reabilitação. E outras marchariam para as trevas exteriores, onde rangeriam os dentes e chorariam até que se pudessem libertar do maior opróbrio que pode deprimir o espírito de uma mulher à frente do seu Criador e Pai. As trevas exteriores, porém, mais não eram do que o estágio terrível em habitações planetárias inferiores à Terra,
o degredo vergonhoso daquele que não mereceu acato entre as sociedades civilizadas de um planeta que tende a se elevar no concerto do progresso, rumo à fraternidade e à moral. Então, muitas dessas mulheres, já naquela época e principalmente em nossos dias, já não reencarnam mais na Terra, porque a Terra já está em franca transição para o planeta de regeneração. Então, aquelas que estão praticando abortamentos, as centenas, milhares por aí, com certeza já não reencarnam mais aqui. Um dos aprendizes aventou a pergunta que bailava na mente dos demais. A estas não nos lembramos de ver no Vale Sinistro. O estado em que se apresentam não será antes próprio de locais como aquele? Supondes porventura que a generalidade dos delinquentes será obrigada por força da lei a permanecer em uma única e determinada região do invisível? Ou ignoráveis que também se arrastam pelas baixas camadas sociais terrenas, em contato com hábitos viciosos, com os quais se afinavam mesmo antes da desencarnação? Então aqui a explicação do benfeitor, que está acompanhando esse grupo no estágio, é de que muitas dessas mulheres elas permanecem no próprio planeta e outras vão para regiões inferiores, piores ainda do que o Vale dos Suicidas. Então, elas, ao ficarem no ambiente terreno, em contato com outros espíritos que as usavam nesse processo da sexualidade desregrada, elas acabam sendo aprisionadas nesses antros e acabam por serem também instrumentos da desdita de outras pessoas que se afinizam com elas. Seu inferno, o abrasamento que lhes requeima a consciência, antes não se estabelece de preferência nas fornalhas dos remorsos por eles mesmos acesas na própria mente? Não, estas que aí vedes não estiveram no Vale Sinistro, porquanto o fato de gravitar para ali a entidade considerada suicida já traduz algo que implicará afinidades para o progresso normal no caso. Muitas desgraçadas que aí vemos, ao desencarnarem, foram arrebatadas pelos componentes da falange perversa, a que fizeram jus com os desatinos que praticaram, e aprisionadas em localidades tétricas do invisível e mesmo da própria terra, sendo ali submetidas a maus tratos e vexames inconcebíveis, indescritíveis. Casos existem em que as individualidades que delas deveriam renascer, mas foram repelidas com muito acervo de prejuízos e sofrimentos, associam-se aos seres perversos, que as rodeiam para também castigá-las, com atos de execráveis vinganças. Aqui o benfeitor fala dos processos obsessivos que são muito comuns após o abortamento. O espírito que foi abortado, impedido de renascer, se associa a outros espíritos e produzem estados de obsessão muito graves que estudaremos em futuras videoaulas. Outras, levadas por antigos pendores, permaneceram em antros de perversão e imoralidade da sociedade terrena durante longo tempo, aí vivendo animalizadas mentalmente, escravizadas a soezes instintos. Ao passo que ainda outras, desesperadas, maldosas, acercavam-se de outras mulheres ainda encarnadas e que lhes permitissem acesso para sugerirem a prática de ações idênticas às que as perderam, tecendo assim ação perfeitamente demoníaca por inspirar-se nos mais degradantes testemunhos da inveja e do despeito, por não mais usarem também um envoltório carnal. Então muitas delas permanecem nesses antros depravados, nos chamados motéis de luxo, incitando outras a praticarem a mesma coisa que elas,
se tornam chamados suicidas obsessores. Os suicidas obsessores têm uma indução magnética enorme, porque como tem muita energia vital, eles conseguem um acesso à mente das pessoas com muita intensidade. Dizer-vos dos exaustivos trabalhos a que se impõem os servidores da seção de relações externas e demais voluntários, a fim de libertá-las das garras de tamanha degradação, será supérfluo neste momento. Uma vez que deles tendes algumas noções, graças às vossas colaborações nos serviços da vigilância, colaboração que faz parte, como sabeis, do aprendizado que entre nós sois chamados a experimentar. Reencarnarão tal como se encontram, e todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento. Não estando em condições de alguma coisa escolherem voluntariamente, a lei impõe-lhes a renovação carnal para a conquista de melhor situação, concordando com o grau de responsabilidade que trazem, ou melhor, o demérito acumulado pelos erros praticados impele-as a reencarnações expiatórias terríveis. O que quer dizer que, quando delinquiram outrora, traçavam elas mesmas esse destino de trevas, lágrimas e expiações, a que não poderão escapar. Os complexos de que se rodearam são insolúveis no além-túmulo, e urgentemente necessitadas de melhorias vibratórias, renascerão em qualquer meio familiar terreno, onde igualmente haja resgates dolorosos a se confirmarem, ou bastante cristãos e abnegados para que queiram fazer a caridade de recebê-las, por amor de Deus, o que não será assim tão fácil. Então nós vemos nessa última lâmina que a situação dessas mulheres é muito grave. Elas, quando praticaram as ações, não pensaram que estavam defraudando a lei divina. Acreditavam que morrendo tudo acabava e que o prazer era para ser obtido a qualquer custo. E agora, numa situação muito difícil, vão precisar de lares para as trazerem à reencarnação. E como diz o benfeitor, não é uma tarefa fácil. Nós veremos na próxima videoaula exatamente essa questão da reencarnação para o espírito suicida como um processo terapêutico para ele. Muita paz e até a próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!